Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o João Marcos, coordenador do curso Poliedro em São Paulo, na Unidade Paraíso e professor de Geografia. Estou aqui para conversar com vocês sobre o Enem, especialmente sobre a questão 64 do Enem. Nós escolhemos ela para discutir com vocês aqui em função de usar alguns recursos, a presença do gráfico, esses elementos são bastante clássicos no Enem e também por ser uma questão que coloca ali um nível de complexidade interessante, faz a gente pensar aí sobre alguns pontos, o que é bem legal, tá? Então vamos lá, tá aí a questão 64. De cara a gente observa um gráfico e nesse gráfico a gente vai ter a diferença entre uma inundação gradual e uma inundação brusca. Isso está bem marcado num gráfico com dois eixos, um eixo que aponta a velocidade e outro o tempo de duração. Aqui a gente pode perceber que o comportamento das inundações são bem diferentes de acordo com essas duas variáveis. Na inundação brusca, a gente tem este desenho aqui no gráfico, colocando uma maior velocidade num tempo de duração mais curto. Em contrapartida, quando a gente observa o comportamento da inundação gradual, nós vamos observar que nós teremos um tempo de duração muito mais longo e uma velocidade mais baixa, ok? Aí vamos lá. A questão segue dizendo: a desproporção de velocidade e tempo de duração nos tipos de inundação destacados é condicionada pela... Então vamos lá, eu preciso parar para pensar, refletir um pouquinho o que pode levar essa diferença quando a gente está falando no processo de inundação, tá? E aí vamos lá. O item A diz para nós que essa diferença está associada à variabilidade solar anual, ou seja, a diferença ou a diminuição ou a ampliação da quantidade de radiação solar que alcança a superfície pode levar essa diferença no comportamento das inundações, o que a gente já pode riscar aqui como uma alternativa falsa. Ao mesmo passo que a alternativa B fala da temperatura média mensal, que também não está correlacionado a esses fenômenos, ok? Olha lá qual o apontamento que nós temos na alternativa C, no item C. Fala que essa condição das inundações bruscas e graduais, do comportamento delas nessa perspectiva da velocidade pelo tempo, está associado à declividade do relevo local. E é justamente neste ponto que a gente precisa debruçar a nossa atenção, porque é justamente aqui que nós vamos ter a explicação para esse fenômeno. Vamos lá. Em áreas com alta declividade, nós temos o fenômeno, por exemplo, da enxurrada, que vai se materializar por uma inundação brusca, tá? Então, em áreas de encosta, em áreas escarpadas, a gente vai perceber esse movimento da inundação brusca, de grande velocidade por um tempo de duração mais curto, porque ali a velocidade de escoamento é maior. Em contrapartida, nas áreas mais baixas, então eu estou falando de relevo, nas áreas com menor declividade, a gente vai ter um tempo de duração mais longo dessas inundações com uma velocidade menor. Sempre que nós estivermos falando dessa perspectiva das inundações, a gente precisa olhar muito para o relevo. O relevo e a declividade desse relevo local é a grande questão para a gente entender todo esse processo. Perfeito? E aí a gente conclui que a alternativa C é o item que nós deveríamos marcar nessa questão. Seguindo um pouquinho, a D fala de tectonismo. A tectônica regional não vai influenciar nesse aspecto agora, e muito menos a gradação da turbidez fluvial, que é o material particulado em suspensão, que influencia aí na turbidez, também não entra nesse ponto, perfeito? Então, itens D e E são itens falsos, e a gente ratifica aqui item C, declividade do relevo local como um grande ponto de explicação para essa diferença de comportamento nos dois tipos de inundação, a brusca e a gradual. Eu fico por aqui, desejo para vocês um excelente segundo dia de Enem e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Abraço, até mais.